A cidade de Soretama está localizada no norte do estado do Espírito Santo, a aproximadamente 119 quilômetros da capital Vitória, com uma área total de 587 quilômetros quadrados. A nossa cidade tem um potencial enorme na agricultura. Produzimos aqui mamão, café, maracujá, pimenta do reino, entre outras. Temos uma população bem diversificada e trabalhadora que ama nossa terra. Vamos agora conhecer um pouco dessa história. A cidade de Soretama ela teve início por volta de 1873, com o início da construção da linha telegráfica entre Linhares e São Mateus. Quando a obra foi concluída, a empresa convidou um dos funcionários para ficar aqui na localidade, para que ele pudesse fazer a manutenção da linha telegráfica, manter o espaço limpo para que os fios não fossem cobertos pela vegetação. E aí então eles convidaram o senhor Manuel Alves, jovem ainda, para fazer esse trabalho. O senhor Manuel Alves então aceitou o convite e veio morar na região. E como essas terras eram terras devolutas, então o senhor Manuel escolheu um lugar que melhor o atendesse. E foi nesse momento que ele escolheu uma área próxima a um córrego, onde hoje está localizado o bairro Córrego Alegre. Havia nessa região uma área desmatada, uma clareira, e havia também um casebre abandonado, o que evidenciava que alguém já havia morado naquele lugar, embora o morador já houvesse abandonado aquela região. Passado alguns anos, tomou-se conhecimento que aquela área havia sido ocupada por um desertor chamado Passos Costas, que trabalhava com comércio de ouro e que ele teria se abrigado temporariamente nessa região. Em 1946 veio para essa região o senhor Crescêncio Manuel dos Santos. Segundo relatos, ele era um baiano que veio para essa região. Porém, ele não mudou para o córrego próximo ao Alegre, onde morava o senhor Manuel Alves. Ele ocupou a região onde hoje corresponde às proximidades da rua João Gabidelli, onde ele passou a residir com sua família. Na década de 50, aconteceu nessa região uma estiagem muito grande, uma terrível seca. E todos os córregos da região secaram, menos o córrego Manuel Alves, como era chamado aquele córrego. E foi aí então que o senhor Crescêncio decidiu mudar o nome do córrego, passando a chamá-lo então Córrego d'Água, nome que depois passou a ser chamado também o povoado, que se desenvolveu nas proximidades daquele córrego, que hoje deu origem ao município de Soretama. Estamos na estrada que liga o patrimônio da Lagoa ao Pontal do Ouro. Essa antiga estrada era a principal rota de acesso entre Linhares, Jaguaré e São Mateus. Na época, a BR-101 não havia sido construída ainda. E alguns moradores de antigo córrego d'água, hoje Soretama, trabalharam na construção da BR-101. O encarregado me chamou em 72, 71, no fim de 71. O encarregado me chamou para ir trabalhar no setor da pedreira. Porque por lá, pelaquela estrada, aqui não tinha estrada, né, naquela época. E também depois que fizeram a pista, foi para passar caminhão, não tinha trânsito. O cara arranjou uma briga com a ESPA fiscalizava, né? O cara arranjou uma briga na usina. Ele achou que a ESPA não estava certa, o cara que queimava o asfalto, cozinhava, né? Cozinhava o asfalto. E o cara muito enjoado, que o asfalto ia para sair da usina. Ia para a pista, chegava lá e metia o termômetro e ele estava cru. Chegava outra caçamba, ele metia o termômetro e ele estava queimado. E tinha que jogar fora, ia muito dinheiro. Aí eles botavam um equipamentozinho assim e cavava o solo e deixava desperdiçar, né, voar, e dizia que não deu a densidade certa. Tinha que meter a máquina, ficar tudo outra vez, e solar outra vez, e aguenta dinheiro. Soretama abriga uma parte da Lagoa Juparanã. A Lagoa Juparanã é a maior lagoa do Brasil em volume de água e a segunda maior em extensão territorial. O nome Juparanã vem do tupi, que significa mar de água doce.
Aqui tudo começou quando eu vim morar aqui nos anos 63. Viemos de Colatina. Papai comprou aquela propriedade que vocês estão vendo ali, arvorizado, campo, futebol, tinha tudo ali. E a BR-101 passava aqui, a BR-101. Aqui passava carreta, a Alfa Romeo, passava o lado dos Vivaco de Cachoeiro, passava tudo aqui. Tinha uma farmácia, 3 pensão, tinha padaria, pescador era os montes. Então aqui era um fluxo de veículo de noite, de noite. Nós morávamos na beira da estrada ali, na curva ali, e os carros passavam de noite. Aí no decorrer desses tempos, a BR-101 foi transferida lá para o Soretama, que tem até um Jequitibá lá até hoje, que eles falam de Jequitibá. Aquele Jequitibá foi largado, ele dava o quê? Uns 50 milímetros, acho que não dava nem 1 metro. Hoje já está aquela árvore grande lá. Quando eu vou buscar as minhas lembranças mais remotas da minha vida, eu consigo lembrar da rua principal de Soretama, nem era calçada ainda. A gente, quando criança, brincava, né? Os quintais eram todos abertos, não existiam muros na época, né? Então a rua principal, ela não era calçada. Aliás, nenhuma rua era. Então eram caminhos no meio do mato, eu costumo dizer isso aí. Então os quintais eram todos abertos, eram pouquíssimas as casas, todas elas de madeira. Tinha uns barraquinhos. A primeira casa boa que foi feita aqui é uma ruína que tem ali na esquina. Aquilo daí tá em ruína, foi um cara que também logo veio para cá e fez daquela casa, era a melhor casa que tinha aqui. Primeira casa melhorzinha, depois da igreja batista ali, Augusto Piol, que também já não está mais aqui, Augusto Piol fez uma casinha boa ali também e foi começando a fazer as casinhas melhor. Quando eu vim para cá, eu vim morar no fim da rua. Aqui era o fim da rua, aqui, essa rua aqui. Só tinha a principal ali, tinha algum pedaço de rua assim, igual essa aqui, por exemplo. Eu comprei um lote aqui no fim da rua, fiz esse barraco aqui. Fiquei por aqui, acho que foi em 76, por aí, né? É que eu vim para cá. Mas eu morei aqui perto, em 71, morei no Alegre. E eu morava lá no Tombador, mas eu vinha muito para cá. Bom, quando eu cheguei aqui, meus vizinhos, ali morava Idaleste, já se foi. Naquele prédio ali, depois fui para cá há muito tempo. Seu Ananias Morosino já se foi. Aqui do lado de cá, morava Primo Marinato, já se foi. Nessa rua aqui morou um tal de Homero, já foi. Manel Lopes, que alguém conhecia, Manel Borracheiro também já se foi. Lembro também que a energia elétrica aqui, ela ia só até uma certa hora da noite. A gente passava a noite toda sob a luz de lamparina, né? Naquela época a gente tinha lampião, era pessoas bem de situação. Nós tínhamos lamparina, tá? A gente abastecia a lamparina toda noite, né? Dormia com a lamparina perto da cama e numa determinada ocasião, essa lamparina pegou fogo no nosso cortinado e esse cortinado, o fogo se propagou e quase tivemos a nossa casa incendiada. Mesmo porque a nossa casa era de assoalho, não tinha forro, era uma casa de estoque, né? Barro batido, né? E aí, muito frágil e o fogo quase tomou conta da casa. Mas como nós éramos em muitos filhos, conseguimos conter esse fogo. Quando nós chegamos aqui por volta dos anos 70, Soretama possuía apenas uma escola, né? Primária, que é a Escola Municipal Alegre. E eu me recordo que nós tínhamos como diretora a senhora Ana Falqueto. Mas antecedeu a diretora Ana Falqueto a professora Juliana Favalesa, que deve ter acontecido nos anos de 65, por aí. Na ocasião, a Escola Alegre oferecia apenas o estudo primário, de 1ª a 4ª série. Eu lembro também da inauguração do Armando Barbosa Ictiba. A gente foi na inauguração, eu já estava indo aí para a 2ª série e a gente estreou a sala de aula, cheirando a tinta. A gente inaugurou ali o Armando Barbosa Ictiba. Eu lembro isso aí, bem bacana.
Na década de 80, Córrego d'Água já havia desenvolvido bastante e sua população já tinha crescido de forma significativa devido ao ciclo da madeira. Mas ela ainda não era uma cidade, ainda precisaria se emancipar. Por volta dos anos de 1980, começou a nascer o movimento pró-emancipação. E o meu pai, ele foi presidente da Associação de Moradores, e a Associação de Moradores foi fundamental no processo de emancipação de Soretama. Nós fizemos 3 tentativas. A primeira, eu lembro que o seu Roberto Mendonça tinha uma caminhonete de carroceria de madeira e a gente colocava uma caixa de som em cima, eu ficava em cima, o Demar, que não mora aqui mais, eu moro em São Paulo hoje, ele dirigindo a caminhonete, eu em cima, andando pelo interior, convidando as pessoas nas comunidades a irem para uma palestra que a gente ia fazer dentro da comunidade, na praça principal lá, central, para falar sobre a emancipação, que ninguém sabia o que significa emancipação, o que significava, né, na época. Então a primeira tentativa nossa não deu certo. Segunda vez, infelizmente também as pessoas não compareceram, tá, para poder votar no sim, né, pelo plebiscito, e não conseguimos, precisava de um número de assinaturas, não alcançamos essa quantidade aí, por isso não deu certo. Aí na terceira vez, né, eu também estava, a gente juntou um grupo de pessoas assim, mais das antigas na época, a gente já tinha associação de moradores na época, que era algo que a gente não tinha, né, anteriormente, e esse grupo aí conseguiu ali, com muito esforço, muita dificuldade, recebendo muito não, tá? Muita dificuldade mesmo, tem que deixar registrado isso aí. A gente conseguiu essa tão sonhada emancipação, rumo ao desenvolvimento, que é o que mais interessa. Depois aí emancipemos, fizeram creche, reformou o grupo, agora tem um grupo bom ali em cima, novo. Para a escolha do nome do lugar, houve 3 opções, que era o próprio nome, né, Córrego d'Água, Vale do Sol e, em homenagem à reserva biológica, Soretama. E aí a população foi às urnas, votou e escolheu esse nome, Soretama. E, enfim, em 1994, Soretama, emancipada, pôde participar do seu primeiro pleito eleitoral. Aí escolheu o seu primeiro prefeito e, a partir daí, cidade, então, começou a receber muitas benfeitorias, começou a se desenvolver e está no ponto em que está hoje, uma grande e bela cidade. Na região ao norte do Rio Doce existia um local chamado Terra dos Animais da Mata, que ficou isolado e de difícil acesso até o início do século XX. Uma floresta atlântica única, abrigando espécies raras e ameaçadas. A Reserva Biológica de Soretama abriga uma rica diversidade de fauna e vegetação da Mata Atlântica, com árvores que ultrapassam os 30 metros de altura, formada pela fusão de 2 áreas. Esse local desempenha um papel vital na qualidade de vida humana, destacando-se pela sua importância e necessidade de preservação. Apesar de jovem, Soretama tem uma grande força na agricultura, que é representada na bandeira da cidade pelas suas principais culturas, sendo uma das maiores produtoras de mamão e café do país. Meu nome é Delaí Livramento, meu pai é Geraldo do Livramento. Ele veio para cá em 1956, com 1 ano de idade. Ele veio de Mimoso do Sul. Aqui ele começou a mexer com compra de carvão. O povo fazia carvão, ele comprava. Ele vendia na Metal Pen em Vitória, ele levava. Aí depois aqui ele foi com isso. Eu acho que ele começou aqui com 2 alqueires de terra. Aí depois ele meu finado tio Damião também. Aí no total ele foi comprando, daqui a pouco ele estava com 36 alqueires de terra. Aí depois resolveram mexer com café, aí depois pimenta do reino também. Cultivando as coisas hoje em dia da agricultura, né? Ele foi vice-prefeito um mandato, depois vereador 2 mandatos também. E foi assim, mas ele nunca largou de falar com nós que o nosso sustento vinha da roça, da agricultura, onde nós moramos aqui hoje. O sustento de Soretama hoje é a agricultura, né? Ponto forte, pioneiro, né? É isso aí, esse aqui é meu filho, Vitor. Prazer, meu nome é Vitor Livramento, como ele falou, e estou seguindo os passos dele aí na agricultura junto com ele, que meu avô deixou para nós.
Estamos aí trabalhando aí nas pimentas, no café. Essa daqui é a Fazenda São Geraldo, onde nós cultivamos café e pimenta. E aqui nós vamos passando de pai para filho. E para construir um negócio melhor, mais ainda. Vamos evoluir cada dia mais. Se Deus quiser. Meu nome é José Ferraz. Eu sou filho de Antenor de Souza Ferraz, Jandira Ramos Ferraz. O meu pai, o Antenor, quando ele veio, ele morava em Cachoeiro de Paulo Afonso, na Bahia. Acho que é divisa da Bahia com Pernambuco, eu não lembro agora, não vou saber dizer. Ele veio de lá, chegou aqui onde é a Joeranaá, com 12 anos de idade. As crianças trabalhavam normalmente, nas serrarias era muito comum, você vê nas serrarias crianças trabalhando. Então, veio para cá, começou a trabalhar na serraria. A serraria ficava ali, aqui onde é a Gabidélia, a rua Gabidélia, mas do outro lado da pista. Aí eu lembro da serraria que era do seu Ari Medina, muito antigo aqui. Então, tinham muitas serrarias. Então, o meu pai veio para cá, para Córrego d'Água na época, e começou a trabalhar ali. Meu avô veio também, a família dele veio. E Soretama, para mim, significa tudo, a minha vida, né? Soretama somos nós, né? A nossa força e a nossa voz. Soretama é tudo isso aí. Soretama somos nós. Meu nome é Licínio Neves, sou de 49, 5/1 de 49, significa tudo. Minha vida, o amor que eu tenho pelo lugar, entendeu? Eu amo esse lugar, eu amo Soretama, entendeu? Para mim aqui é tudo. Eu amo esse lugar. E eu me assino Walter Baldi de Oliveira. A cidade para mim está boa porque eu vivo daqui, aqui eu não tenho inimizade. Aqui eu criei meus filhos. Estudado, eu estou aqui já bem maduro. Né? E estou bem, graças a Deus. Eu sou Verônica dos Santos Santiago Augusto, sou autora do livro Memórias de Soretama, História, Ensino e Escola. Meu nome é Sandra Gomes, eu sou filha de Paulo Gomes, um dos precursores da história de Soretama. Soretama significa refúgio dos animais da mata. Refúgio nos remete à proteção, refúgio nos remete a abrigo, refúgio nos remete à segurança. E, em parte, acho que foi isso que meu pai viu aqui nessa cidade, Soretama. Eu vejo em Soretama casa, abrigo, acolhimento, ponto de referência na minha vida. Eu amo Soretama. Linda paisagem, diversa flora oferecer. São muitos os que te visitam, enriquecendo o saber. Do sol raios sobre as águas, de rica fauna a correr. Um reflexo de vida, de uma terra a crescer. Soretama, minha terra, peço a Deus de coração, sejam prósperos e sábios os que vivem neste chão. Soretama, minha terra, peço a Deus de coração, sejam prósperos e sábios os que vivem neste chão. Os campos quão diversos são os frutos a colher. Gente humilde que levanta antes do alvorecer. E nas ruas da cidade, movimento sem cessar de um povo que se esforça para a terra prosperar. Soretama, minha terra, peço a Deus de coração,
Sejam prósperos e sábios os que vivem neste chão. Soretama, minha terra, peço a Deus de coração. Sejam prósperos